Aí vamos lá, por que estudar por questões? Eu sou muito assim de porquê. Eu sou muito questionador. Eu vou fazer, eu preciso entender por que fazer isso, qual é a finalidade, o que que eu vou ganhar com isso, né? Então vamos lá, existe o método tradicional e o método de estudar por questões. O método tradicional é o quê? É isso que a gente já conhece, que é você chegar, estudar a teoria, depois ir para as questões para testar os seus acertos, para testar se você aprendeu. Só que estudar por questões, você vai fazer o estudo inverso. Você vai direto para as questões, você não vai para testar seus conhecimentos, você vai para aprender com as questões e você vai usar a teoria para complementar esse teu estudo. Ah, se você não entendeu alguma coisa, você vai lá no ponto específico da teoria e vai tentar entender olhando lá, mas o teu foco não vai ser a teoria. Até porque, na minha visão também, eu sempre falo que é na minha visão, porque não existe uma regra, não existe nada disso, é muito contraprodutivo você ficar lendo um slide, não, uma aula de 200 páginas e no final ter pouca coisa importante ali, ter pouca coisa que é cobrada, que é explorada pela banca. Então, assim, você tá perdendo tempo de estar focando no que realmente importa. Eu trouxe aqui como exemplo uma questão, só para ilustrar para vocês essa maneira de estudar por questões. Por exemplo, aí foi uma questão da FCC, é uma questão de direito empresarial, e o assunto que ela aborda é comitê de credores. Então, quando a gente olha essa questão, a gente fala, eu vou aprender com ela. Então, um dos assuntos que você já vai aprender com ela é sobre comitê de credores. Então, se cair na tua prova qualquer assunto de comitê de credores, você já não vai errar, porque você estudou esse assunto já aqui através das questões. Então, aqui está a questão, aqui vem o gabarito, aí o gabarito tá os comentários. Então, o que que eu faço? Eu costumo ler todo o comentário, tá? Costumo ler o artigo, costumo ler os incisos. E aí, qual é o bacana disso? Que nessa questão aqui, ele quer saber se você sabe diferenciar as competências do comitê de credores com as competências do administrador judicial. Ou seja, em uma questão só, a gente está vendo dois assuntos diferentes. A gente está vendo as competências do comitê de credores e as competências do administrador judicial. Então, isso é bacana também de estudar por questões. Porque em uma questão você pode ver vários assuntos diferentes. E aí, beleza. Aí aqui nos comentários ele vem falando algumas competências do administrador judicial, aí depois fala as competências do comitê de credores. E aí, mais uma vez, voltando para a questão da leitura da lei seca que a Lia tinha comentado. Nesse caso aqui, eu poderia estar com a lei seca na mão e já complementar, porque aqui, se a gente for ver, no artigo 22, ele não está falando todas as competências ali do administrador judicial. Então, eu com a lei na mão, eu posso chegar lá e ler. Pô, calma aí, vou ler aqui todas as competências para ficar por dentro, para memorizar e tal. Então, a leitura da lei seca, eu costumo incluir ela no meu estudo muito assim, atualmente, entendeu? Porque eu foco em questões, mas aí eu uso, por exemplo, a lei seca depois para complementar o estudo, ou a teoria em algo que eu estou tendo muita dificuldade. E aí, mais uma coisa importante, estudar por questões, tá? É identificar os assuntos com maior probabilidade de cair no concurso, porque você vai ver que tem alguns assuntos que são os queridinhos da banca, entendeu? Então, são assuntos que sempre vão estar caindo. E esses assuntos são os assuntos que a gente não pode errar de jeito nenhum, porque são os assuntos que os nossos concorrentes mais fortes vão acertar, entendeu? Então, a gente tem que acertar também. Então, o bom estudar por questões é isso, que a gente identifica esses assuntos que vão cair com mais frequência e a gente foca neles para, se cair, a gente não perder ponto nesse. A gente perder ponto, sim, numa questão nova, numa forma de cobrança nova, naquelas questões polêmicas, porque são essas questões aí que os nossos concorrentes mais fortes vão, de repente, derrapar também. A outra questão importante é ficar alerta para as possíveis pegadinhas das questões também. Por exemplo, a gente viu aqui que ele está querendo fazer uma diferenciação. Você vê que a questão é toda sobre o comitê de credores, mas, na verdade, o que ele quer saber é se você sabe diferenciar as competências do comitê de credores com as competências do administrador judicial. Então, você identificando isso, fica até mais fácil de você chutar quando você não sabe. Entendeu? Então, assim, você resolver muitas questões de forma massiva, você vai ganhar um feeling, uma precisão até para chutar quando você não sabe. Então, isso é muito importante, que é o próximo, é o outro tópico ali que eu botei, que é isso, aumentar a precisão do chute. Cara, já teve que, ainda mais no CESP. No CESP, quando você resolve muitas questões, chega uma hora que você fica tão ali conhecedor da forma de atuar da banca, que você quando lê a questão, você já fala, essa questão tem cheiro de errado. E aí não dá outra, é errada, porque tem umas palavras-chave que eles usam. Tem aquelas palavras já padrão, que é o exclusivamente, sempre. Quando usa essas palavras, exclusivamente, sempre, palavras que restringem,
normalmente está errada. E quando usam palavras que são abertas, pode, é possível, então normalmente quando usa assim, pode, possível, está correto. Então você vai aprendendo isso, resolvendo questões, não adianta. Por isso que é importante essa resolução de questões em massa. E a outra coisa bacana é essa questão de fazer a leitura da lei seca, que como eu já tinha falado lá, cada questão ela está trazendo uma parte da lei seca para você. Ela está trazendo um artigo, um inciso, enfim. Então você sem perceber, você está fazendo a leitura da lei seca, e o mais legal, você está fazendo a leitura da lei seca nos artigos que são mais importantes, nos artigos que são mais cobrados em concurso. Porque não adianta nada também você pegar, por exemplo, aí, uma lei 866 e ficar lendo essa lei toda, que é uma lei gigante, e ficar, às vezes, dando prioridade para coisas que não são cobradas. Tem coisas ali nessa lei que as bancas nem se importam em cobrar. Então, essa é uma das coisas importantes também. Outra coisa legal também que eu queria falar para vocês, isso eu já li no livro do Foco, tá? Na época eu falei para o Ricardo também, eu não cheguei a colocar aqui como tópico, mas acabei lembrando agora, então vou falar também. Eu tinha muito esse problema de ter insegurança na hora de marcar a questão. Eu ficava, caramba, eu acho que, vamos supor que fosse questão do SESC. Eu acho que está errado, pô, mas pode estar certo também. Essa é a pior dúvida que tem. E na dúvida, o que eu fazia? Eu sempre marcava o errado. Então, isso me incomodava muito. Eu falava, caramba, qual técnica que eu posso usar para resolver isso? E aí, quando eu li o livro Foco, foi quando deu essa virada de chave para mim também. Porque o que ele explica lá? Quando você estuda um assunto, o livro não é nem sobre isso, mas graças a Deus esse assunto veio a calhar lá dentro do livro e me ajudou muito. O que o livro explica? A gente tem duas partes da nossa memória, né? A memória consciente e a memória inconsciente. Quando você internaliza algum assunto, esse assunto ele vai para a tua memória inconsciente. E a resposta da tua memória inconsciente ela é uma resposta muito rápida. Quando você lê, se você lê com calma a questão, já vai vir uma resposta na tua cabeça. Você vai ver, tá com cara de letra A, tá com cara de certo. Só que aí depois, quando você leva para a tua memória consciente, aí você tenta olhar, mas será que tem pegadinha? Mas será que tem isso? Será que tem aquilo? E aí é que mora o perigo. Porque quando você joga para a tua memória consciente, a nossa memória consciente é uma memória de curto prazo. Então ela não está com as informações que você estudou. E aí é quando a gente é levado a erro, é levado a erro. Então a gente inicialmente achava que estava errado, por exemplo, a questão, e no final a gente está falando, não, mas está certo, e aí marca certo, chega lá na hora do gabarito, eu não acredito. Então, qual é a dica que eu dou para quando acontecer esses casos? Tá na dúvida, marca sempre a primeira resposta que vem na cabeça, tá? Hoje em dia eu só faço isso. E aí, quanto mais você resolve questões, quanto maior o volume de resolução de questões, mais você vai ficando afiado nisso, mais você vai ver que você vai acertar. Então, essa técnica aí também, você já pode até treinar quando vocês estiverem resolvendo questão em casa. Pelo menos para mim, me ajudou muito, aumentou muito a minha quantidade de acertos também. E diminuiu também a minha insegurança, né, na hora de resolver questão. E o principal ponto é isso, eu vou bater nessa tecla de novo. O objetivo de estudar por questões não é acertar questões, o objetivo é aprender com cada questão. Então, é ler todos os comentários, é tentar aprender com ela. Vai chegar um momento que você já vai estar com a questão tão decorada na cabeça que você olhou a questão, você já vai saber quais são os comentários, já vai saber do que ela se trata, então você não vai nem precisar ficar lendo tudo de novo. Você simplesmente vai lá, marcar, acertei e já passa para a próxima. Então, por isso que com o tempo também você ganha velocidade na resolução de questões. Tinha até um amigo meu, que é o Léo Kifurô, né? Não está participando. Ele falou para mim, pô, mas como é que você consegue resolver 100 questões em uma hora? Eu falei, não, você não vai resolver de primeira, é que nem corrida, você não vai correr 10 quilômetros em tanto tempo na primeira vez que você correr. Talvez não vai nem completar os 10 quilômetros, entendeu? Mas é com a constância, com o tempo você vai melhorando, melhorando, daqui a pouco você está fazendo e está até se superando. Então, é a mesma coisa. Então, é muito importante ter isso em mente. Não fazer para acertar, mas sim para aprender. E você vai ver que os acertos são consequência. Com o tempo, você preenchendo a planilha, você vai ver que a tua evolução de acerto vai acontecendo. Você vai ver que 1 mês, 2 meses. É sempre bom ver assim, com 1 mês, 2 meses, que você consegue ver a diferença gigantesca que vai ser a tua evolução. Entendeu?